Bom dia, queridos amigos e amigas que têm depressão, ansiedade, medo, síndrome do pânico. Eu queria dizer para vocês que essa semana eu tive 2 crises. Eu fico melhor dentro de casa, mas essa semana, em um dos dias, eu tinha que fazer compra. Precisava de algumas coisas e fui ao atacadista próximo da minha casa. Até um atacadista que eu não gosto muito porque ele é muito cheio, mas eu precisava fazer compras e fui. Fiz as compras, estava tudo tranquilo até então. Na hora de passar no caixa, já comecei a ficar ansiosa, um pouco agoniada, estressada, porque a fila estava muito grande, trocou de caixa, enfim, coisas rotineiras do dia a dia. Eu fiz as minhas compras e fui guardar no carro. Quando eu estava terminando de guardar as compras, faltavam 2 ou 3 itens para colocar no porta-mala do carro. Me deu uma dor na nuca tão forte que eu tive que parar tudo e segurar, colocar a mão sobre a dor na nuca e ficar segurando a cabeça para ver se acalmava aquela dor, mas uma dor muito forte. Falei, pronto, agora vou infartar aqui, porque tudo acontece eu estando consciente. Às vezes eu não consigo entender ou ligar as coisas, como se os meus neurônios se desconectassem. Mas às vezes a crise acontece e ultimamente cada dia é uma crise diferente, né? Não é todos os dias, mas cada dia uma coisa diferente. E eu fiquei segurando a minha cabeça, sentindo aquela dor horrível, graças a Deus que aquela dor foi passando. Ela passou rapidamente, mas foi uma dor muito forte que me deixou com medo de estar infartando ou qualquer coisa do gênero. Infartando ou tendo um AVC, sei lá. E aí eu fiquei respirando fundo, falando comigo mesma, né, no pensamento, calma, calma, senão você não consegue chegar bem em casa, você está dirigindo sozinha, então fica calma. E fui respirando fundo até que eu consegui terminar de colocar as compras no carro e voltei para casa. Dei sorte que quando eu parei em frente ao meu prédio, o pessoal da manutenção estavam passando e eles estavam recolhendo o lixo das lixeiras, do jardim, do condomínio e resolveram me ajudar. E eu fiquei muito grata. Até eles falaram que era muita coisa, estava muito pesado e tal. Não, compra de casa é pesada, né? O ideal era que fosse sempre em 2 para poder dar conta. E me ajudaram trazendo as compras até o meu apartamento, que eu moro no 3º andar. O que muito me ajudou. Agradeci a eles, guardei o carro e ainda ficaram algumas coisas no carro, mas eu não quis incomodá-los. No dia seguinte eu retirei, mas assim eu fiquei assustada com aquela situação. No outro dia acordei muito cansada, com dor, porque eu sinto muita dor, tenho artrite, artrose, fibromialgia, STC, e aí acordei com muita dor, muito cansada, fiquei em casa descansando e no dia seguinte eu tinha também um compromisso importante, precisava ir ao cartório registrar um documento muito importante
E tinha que ser eu, porque os meus filhos já são adultos, trabalham, são casados, né? Eu tenho um casal de filhos. E aí, tanto meu filho quanto minha filha têm suas obrigações. Eu não gosto de ficar incomodando eles toda hora, chamando para me ajudar. E às vezes até eu me sinto mal, porque por fora você me vê, você não fala que eu estou doente, mas por dentro eu estou destroçada. Mas como no dia seguinte eu estava bem, né, depois de descansar um dia inteiro, eu fui ao cartório. Fui ao cartório e aproveitei quando saí do cartório para ir direto para a farmácia onde eu compro meus remédios com desconto muito bom, que eu não consigo pegar os remédios do pânico, nenhum deles no posto de saúde. Todos eu tenho que comprar e são caros, então eu tenho que sair garimpando as farmácias até encontrar um preço bom. E quando eu cheguei na farmácia, a farmácia estava muito cheia, o ar-condicionado ligado, mas parecia que estava um forno dentro da farmácia. Eu estava sentindo calor. E peguei a fila, nem tenho direito para a fila de idosos ainda, porque eu não tenho idade ainda, eu tenho 53 anos, mas como eu não estava me sentindo bem, eu peguei a fila de idosos. E quando chegou na minha vez, eu estava, antes da moça do caixa me chamar, eu estava suando, uma transpiração, as minhas mãos ficam úmidas, os pés também, mas o meu corpo estava suando tanto que estava escorrendo suor nas minhas pernas. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. E eu comecei a tremer muito. E aí, quando a moça me chamou, eu entreguei a sacola, falei, moça, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou passando mal. Eu acho que ela nem ouviu, porque eu devo ter falado muito baixo. Eu acho que ela não entendeu. E aí ela passou os meus remédios, pediu o CPF, eu entreguei a minha habilitação, porque eu nem lembrava o CPF. Quando eu entro em crise assim, se você perguntar o meu nome, eu não sei dizer para você. E aí eu entreguei a habilitação para ela, paguei e saí da loja. Só que na porta da loja, da farmácia, como tem dois ar-condicionados bem grande, bem na porta, eu fiquei embaixo daquele ar-condicionado para conseguir respirar, porque a falta de ar era muito grande. Isso porque eu estava com meu leque dentro da farmácia me abanando, mas não resolvia. E aí eu fiquei embaixo daquele ar, acho que eu fiquei ali uns 10 minutos, até eu conseguir respirar normalmente, porque eu não conseguia respirar. E parar aquela sudorese, que é o suor muito forte, né? Escorrendo pelo meu corpo. E aí eu tinha uma segurança de frente para mim, ela deu uma olhada, mas acho que ela pensou, ela deve estar esperando alguém, né? Mas eu estava passando mal, na verdade. Eu estava ali tentando respirar. E aí eu fiquei, né, por volta de uns 10 minutos ali, até eu conseguir melhorar e pegar o carro no estacionamento. E conversando comigo no pensamento, eu preciso ficar bem, eu estou sozinha, eu tenho que ficar bem porque eu tenho que ir embora para casa. Eu estou longe de casa e eu estou de carro. Ou seja, os dois compromissos a que eu tinha me proposto a ir resolver, que era registrar o documento, depois comprar os meus remédios, eu fiz, e aí já não conseguia pensar em mais nada. Se eu tivesse que ir em mais algum lugar, já não conseguiria, e eu cheguei no estacionamento, fiquei ainda esperando o rapaz ir manobrar meu carro. Esse tempo me ajudou, porque eu precisava voltar a respirar normal, né, e me acalmar.
Aí eu entrei no carro e vim embora. Isso eu dirijo, gente, com muita atenção, pedindo muito a Deus para Deus não deixar eu causar nenhum acidente, nem me acidentar, porque os reflexos ficam muito fracos, tá? Eu fico com os reflexos bem baixos. E eu voltei para casa, graças a Deus, cheguei bem em casa, mas assim, a velocidade é 30, 40, no máximo 50, não chega a 50, porque aqui em São Paulo, a maioria das ruas, das avenidas é 50 por hora, então eu venho a 30, ando a 30, 40 por hora e com muita, muita atenção. Levo muito susto, porque às vezes se eu estou parada no farol, quando os carros começam a andar, eu não tenho certeza se o meu carro que está andando ou se é o carro do lado. Às vezes eu deixo o carro morrer, porque eu esqueço de acelerar. Não sei o que acontece, eu dirijo há muitos anos, há mais de 30 anos. Enfim, aí cheguei em casa, entrei e já fui descansar, porque eu tinha ainda que mandar um e-mail muito importante, porque nesse meio desse turbilhão dessa doença horrível, eu estou no meio de duas heranças, herança dos meus pais e herança da minha irmã, e isso está me causando um estresse muito grande por conta de uma pessoa da família que está nos causando muitos problemas, enfim. É outro estresse, né? Mas eu tinha que mandar aquele e-mail naquele dia. Lá para umas 10 horas da noite eu estava mais calma. Mandei o e-mail que eu precisava mandar. No sábado tinha um casamento, não tinha condição de sair. Fiquei mais deitada do que tudo, né? Porque eu sinto muito cansaço, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade de ver nada. A vida fica sem cor, né? E, enfim, é muito complicado. Para vocês terem uma ideia, a minha última licença de trabalho foi justamente no mês que a minha irmã faleceu, em fevereiro, no dia da morte dela. Eu estava passando em consulta, em crise, muito mal. Minha filha estava comigo nesse dia, porque eu não conseguia dirigir. A médica falava comigo, eu não entendia o que ela falava, enfim. Saí de lá e eu tive que mandar o documento para a prefeitura, para a unidade onde eu trabalho. Aí eu só avisei para o meu diretor que eu tinha que enviar o documento e enviaria no dia seguinte. No dia do enterro da minha irmã, eu ainda tinha que enviar o documento para a direção da escola. Por fim, quase perdi meio mês de salário. Já tem descontos. A outra instituição que eu trabalhava, que era o Estado de São Paulo, o INSS, já tem 1 ano e 2 meses que não me paga. E a prefeitura, eu quase perdi meio mês de salário. Para quem está gastando tanto com remédios, é horrível, né? E por quê? Porque no dia, aí eu mandei o afastamento médico e o laudo médico por e-mail. Eles me ligaram informando que não chegou legível. Mandaram um e-mail dizendo que não chegou legível, mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo e o que estavam dizendo. Numa das ligações eu falei para minha colega de trabalho da secretaria, falei, querida, baixa como PDF, né? Mas mesmo assim eles até imprimiram para eu ver, e nisso demorou muito para que eles marcassem a minha perícia, e o médico só considerou a partir da data do agendamento da perícia. Então, eu passei no médico dia 1º e o médico só deu a licença a partir do dia 15, ou seja, eu perderia
15 dias de trabalho. Meio mês de salário, né, gente? E, enfim. Aí, isso foi um transtorno, meu diretor tentou me ajudar, e aí eu lembrei que eu tinha direito a abonadas, ele jogou 2 abonadas, mesmo assim, entramos com recurso, mas assim, eles me ajudando, esse processo, eu sei que eu errei, porque nós, funcionários públicos, nós temos ou é 24 ou é 48 horas para mandar os documentos médicos, o afastamento para a unidade. E eu falhei, entendeu? Porque como eu não conseguia ir até lá, eu estava passando por um momento muito difícil e eu mandei por e-mail e não deu certo. Sempre mandei das outras vezes e nunca houve problema. Dessa vez realmente não chegou legível, nem eu consigo abrir. Mas eu demorei muito tempo para entender, né? Eu falhei. E meu diretor me explicou e eu falei, não, eu sei que eu estou errada, mas eu não estou conseguindo entender por que vocês não conseguiram abrir, enfim. Mas tudo bem, foi tudo resolvido. No final da história, mesmo com o recurso, eu ainda tenho que pagar, vai ser descontado 5 dias do meu salário. Melhor que 15, né? Enfim, gente, é muito complicado porque, como eu falei há poucos minutos, tem coisas que eu sei como fazer, eu entendo, eu tenho conhecimento de causa, mas é como se os neurônios se desconectassem. Eu entendo do assunto, eu conheço o assunto, mas eu não consigo entender, sabe? Não tem conexão. É igual, outra já aconteceu, de eu ter que sair e eu não vou aguentar pegar uma condução lotada. Então, eu prefiro ir com o meu carro, né? A não ser que eu não esteja bem, aí eu não saio de casa. Porque a pé eu caio muito, eu tropeço o tempo inteiro, parece que eu não sei andar, né? E caio, já tô com as 2 pernas marcadas de tombos. Eu não sei como que eu não quebrei meus braços ainda, porque eu já caí, já tomei vários tombos. E, enfim, conclusão, às vezes eu fico sem saída, eu prefiro ficar em casa, porque se eu saio a pé eu caio, se eu saio de carro eu corro o risco de acontecer um acidente. E de ônibus ou trem, eu até tento, mas quando eu chego no meio do caminho eu volto para casa, porque não dá, eu não consigo. Então, eu estou numa situação muito difícil, gente, muito, muito, muito difícil mesmo. Tanto é que no dia que eu tive que ir na minha unidade, como ela é próxima da minha casa, a pé, eu levo uns 30, 40 minutos andando, eu fui a pé porque eu não conseguia dirigir. Então eu falei, eu vou a pé, porque se eu for dirigindo é 5 minutos, de carro é 5 minutos, mas eu tive que ir a pé. Enfim, é tudo muito complicado, tem pessoas que não entendem, eu tenho familiares, não os meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, esses não me chamam de loucas, mas eu tenho familiares que me chamam de louca, não chamam na minha frente, mas, né, sempre alguém chega e fala, a fulana é louca, mas é a fulana que está ajudando a gente, porque nesse processo mesmo de herança, a pessoa que tem conhecimento e que começou a cobrar, fazer cobranças sobre o assunto, fui eu. E eu fui chamada de louca por muitos familiares. Aliás, para alguns eu sou louca, enfim. Então, é muito complicado, difícil. E eu estou compartilhando isso com vocês porque eu sei que algumas pessoas passam, sofrem com tudo isso, gente. Nós estamos no mês de maio, né? Maio. Eu estou assim desde
desde 13 de agosto de 2015. Então, já tem 2 anos e meio que eu estou assim, mais de 2 anos e meio. E eu não melhoro, né? Não sei se eu comentei com vocês que outro dia eu acordei, o teto do meu quarto estava cheio de lápis coloridos espalhados. Falei, meu Deus. Aí eu olho para as paredes, para as outras paredes, porque eu preciso ter certeza de que, como é uma coisa que eu vejo, mas que eu estou consciente, eu sei que é algo que diz respeito à minha doença, relacionado à minha doença, aí eu tenho que ficar alguns minutos, olho para os lados, tal. Aí de repente aquilo some. Aí a cor do teto voltou ao normal. Outro dia eu acordei, meu quarto é branco, as paredes do quarto estavam todas respingadas de tinta colorida. Aí eu olhei para o teto estava normal, as paredes todas respingadas. E aí eu fiquei ali alguns minutos, eu fecho os olhos, eu converso comigo mesma para eu me acalmar, até que voltou ao normal a cor da parede. Às vezes eu acordo chorando, então muito complicado, e pessoas que não entendem acabam me pressionando muito psicologicamente, então por isso eu até evito sair, porque pessoas ignorantes, elas não entendem o que eu passo e elas acham que eu indo na igreja, eu fazendo oração, pensando em mim, sem pensar nos problemas que existem ao meu redor, eu vou ficar boa. Como se fosse assim, uma coisa simples. E não é simples, não é fácil. Eu tomo todos os meus remédios, de manhã são 5 comprimidos, um acabou, que é o Velija, eu vou conversar com a médica, porque ele me dá dor nos rins, me deixa com o intestino muito ressecado. E à noite eu tenho que tomar 3, né? Agora 3, porque como eu tive muita dor esses dias, eu tive que voltar a tomar o artrosil, que é para artrite, artrose, tomo clonazepam e tomo o pregabalina, né? Para conseguir dormir e acordar sem dor. E mesmo assim, além de tudo isso, esses dias eu tive tão mal, muito mal, esses últimos meses, né? Meses, não é dias, é meses. Eu estive muito mal, sentindo muita dor, então eu faço chás também, todos os dias, tem uns 15 dias mais ou menos que eu estou tomando chá de camomila com leite para conseguir dormir, porque só o clonazepam, essa semana de terça para quarta-feira, a última vez que eu olhei o relógio era 15 para 5 da manhã. Então eu fico praticamente a noite toda acordada, é uma insônia terrível, e só os remédios não resolvem. Então eu uso chás, tem outros remédios que eu busquei no YouTube, caseiros, né, de plantas, chá de gengibre também para o meu intestino trabalhar melhor e por causa da tireoide, senão eu engordo muito, enfim. E a taquicardia, né, porque semana passada eu estava com muita dor no peito, nos ombros, no joelho, nos pés, o meu calcanhar, eu não aguentava subir e descer as escadas do meu prédio de tanta dor. É muita dor, gente, muita dor, muita dor. E eu fico meio descompensada completamente. E a vida
ela não para porque você está doente, porque você está com síndrome do pânico. As pessoas não param para olhar para você, né? Então você tem que ser você, Deus e você mesmo, né? Eu tenho o carinho, o apoio dos meus filhos, do meu núcleo familiar, dos meus filhos, da minha nora, dos meus netos, mas dos meus familiares eu tenho pouca ajuda psicológica. Tenho até pessoas que fazem pressão psicológica comigo. Terrorismo psicológico, na verdade. Uma falta de respeito terrível. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu sei que tem muita gente. Depois que eu fiquei doente, eu descobri que tem muita gente com essa doença e as pessoas têm medo de falar. Eu mesma tenho medo de mostrar o meu rosto para não expor minha família, nem meus familiares e nem os meus amigos, mas não é fácil, gente, é muito difícil. Mas eu espero que esse relato ajude alguém para que vocês possam ficar bem, melhorar. Busquem ajuda, não fiquem só. Fiquem com Deus e melhora para todos que sofrem desse mal da síndrome do pânico. Fiquem com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Divino Espírito Santo de Deus.